Até mesmo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, apesar dele ser um sannyasi, um monge renunciado, o Mahaprabhu, que ele era muito estrito nos seus votos de renúncia, né? Como um sannyasi, um monge renunciado. Mesmo assim, Mahaprabhu ficou tão absurdo que começou a correr em direção a essa moça porque ela estava cantando o Gita Govinda. O Gita Govinda não é um livro comum, de jeito nenhum. Não só isso. Enfim, por isso que Swarupa Damodara e Raramananda, quando eles recitavam o Gita Govinda, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficava muito feliz. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a separação que ele sentia, Viraha, aumentava ainda mais. Aumentava ainda mais. O Gita Govinda não é um livro comum. O que falar? Olha só, Jayadeva Goswami não conseguiu escrever a última parte do verso, como vocês ouviram. Ele escreveu esse verso. Krishna Dhir Lalita Nayak. É o tipo de herói que é controlado pela sua amada. Uma vez Srimati Radhika ficou em Man, brava, e Krishna tentou fazer as pazes com ela. Só que Srimati Radhika estava com Dirjay Man, um tipo de man inquebrantável, ou seja, ela estava de mal de tal jeito que não ia fazer as pazes de jeito nenhum. Man, quando ela fica em Man, que é esse humor contrário, não é algo comum. Eles têm vários tipos. Então, nesse caso, nesse dia, era Durjay Man, que ela estava muito brava e não queria intransigente. Então, Krishna tentou fazer as pazes com ela. Tentou. Jayadeva Goswami começou a escrever esse verso. Smara Garala Kandanam Mama Shirasi Mandanam. Ó Srimati Radhika, ó Radhe, deixe seu man. O seu man é como um veneno. Eu presto minhas reverências, minha testa completamente, eu deixo aos seus pés de lótus. Boto minha cabeça aos seus pés, minha testa aos seus pés. Só Krishna Rasika Shekara pode dizer isso. O Senhor Ama nunca poderia falar isso, o Senhor Ama Chandra. Nem mesmo Dwarkadish Krishna poderia falar uma coisa dessas. Não falaria uma coisa dessas. Em Vaikuntha Narayana, como é possível falar uma coisa dessas? Só que aqui, Rasika Shekara Krishna, ele diz: eu me rendo completamente aos seus pés de lótus. E aí Jayadeva Goswami escreveu essa primeira linha. Todos os versos têm duas linhas. Primeira linha. Essa separação é como um veneno. Boto minha cabeça aos seus pés. Mas como botar a segunda linha? Ele pensou, como eu vou escrever essa segunda linha? O que escrever? Ele não conseguia nem escrever, terminar o verso. Jayadeva Goswami estava pensando, Krishna é Bhagavan, o Senhor Supremo, Ele é. Todos os Vedas, Puranas e Upanishads em toda parte glorificam Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Até no próprio Srimad Bhagavatam tem a prova, a declaração que Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Então, quem poderia botar seu pé, em cima da cabeça de Krishna? Alguém poderia botar o pé em cima da cabeça de Krishna? Ninguém. Jayadeva Goswami não conseguiu escrever uma coisa dessas. A segunda linha do verso que fala para Radha botar o pé na cabeça de Krishna. Srimati Radhika está em mano, ela ainda está brava com Krishna. Muito brava. Não é tão fácil. Ela fala, Madhava, sai daqui. Eu quero ouvir seu papo furado. Não quero ouvir nenhuma das suas baboseiras. O seu papo furado. Sai daqui agora. Sai daqui. Não quero ouvir mais suas mentiras. Krishna perde todas as esperanças. Fica desesperado. Helpless e hopeless. Ele fica totalmente sem esperanças, desamparado. Nem as sakis podem ajudar Krishna. Porque quando Srimati Radhika está
com mano desse tipo, ninguém pode ajudar. Olha só. Jat King Krishna Bhuja Kholukaku Vani Nittang Parsa Parsa Sikhanda Mule Jatsa Kada Vasante Visavanu Jaya Tatkali Kanje Bhavanangana Marjani Sa Prabhudananda Saraswati Padi. Prabhupada Saraswati escreveu esse verso. When Srimati Radhika Ji Quando Srimati Radhika ficou em man, que tipo de man que ela teve? many kinds of man. Existem muitos tipos de man. One is called Lalit Man, Um chama-se Lalit man e outro é Udatta man. Udatta Man. Udatta man é outro tipo. Existem muitos tipos, muitos tipos. Swami Pad explains Rupa Goswami descreve tudo isso em seus livros. No livro Ujjwal Nilamani. the different types of man. Existem diferentes tipos de This man. man is called Esse man é Durjai man. So Jayadev Goswami Pad Jadeva Goswami pensou, como que eu Krishna termino already essa frase? O que fazer? Krishna agora baixou sua testa aos pés de Shrimati Radhika, aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Krishna presta sua reverência botando sua testa aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Humildemente, Krishna pede perdão. Hey Radhe, Ó Radhe, I am offender, I am eu sou um ofensor, uma parada. This is so the Smarakara Khandana Mama Sirasi Mandana. Boto minha cabeça aos seus pés. Then Krishna offer his everything. Krishna oferece tudo que ele tem aos pés de lótus de Shrimati Radhika. His fruit, A sua flauta, because sua pena de pavão, tudo I am offered. That ofereço. means I completely, Ou seja, eu surrender. me rendo completamente a você. Still Srimati Mesmo assim, Radhika, Shrimati Radhika she did not give up. não quis fazer as pazes, não abandonou o seu humano. So this one, Judi, okay. Smarakara Então ele escreveu a primeira Mama linha do verso. Sirasi Mandana. Then E aí, como escreveu a segunda parte do verso? Como eu vou escrever? Srimati Radhika, she will give up. Como que Shrimati Radhika vai poder largar o seu humano ou fazer as pazes? Sem fazer as pazes, Krishna e Radha não vão se encontrar. Não vão conseguir se encontrar. Will come. O encontro só acontece se Shrimati Radhika Give up her. parar de ficar brava, parar de ficar com o humano. So Krishna is thinking, how Então could Krishna I pensou, como que eu break the posso man of Srimati Radhika? acabar com o humano de Shrimati Radhika, fazer as pazes com ela? Como? Então Jadeva Goswami escreveu isso. Second line he could not Mas a write. segunda linha ele não conseguiu escrever, a segunda linha do verso. Jayadeva Goswami thinking many Jadeva things Goswami how ficou to write. pensando, o que escrever? O que escrever? Then in the meantime, midday, E aí, deu meio-dia, then Jayadeva Goswami Padi thinking, Jadeva okay, Goswami I have pensou, to tá take bom, bath eu vou tomar banho no Rio Ganges agora. So Jayadeva Goswami Padi, he closed his Jadeva Granth. Goswami fechou o seu livro, Understand? Closed his book fechou o livro and offered to his wife e ofereceu à sua esposa, Padma. Padma. Padma keep this. Then Jayadeva Goswami Padi, he went to take bath in E the ele foi tomar banho no Rio Ganges, and he was thinking what will pensando, write. o que eu vou escrever? Como eu vou escrever esse verso? O que escrever? Qual é a próxima linha? O que eu vou escrever na segunda linha desse verso? O que eu vou escrever? Same time, Krishna, he disguised E bem nessa hora, Krishna, disfarçado de Jayadeva, Jayadeva Goswami. And Krishna, he came Krishna veio and also asked you Padma Devi, e perguntou para Padma Devi, ó Padma, give me that the book. me dê o livro. Then Padma Devi, she Padma thinking, Devi pensou, okay, my husband has come. ah, é meu marido, então eu vou dar Then Krishna o himself, livro, né? E aí, o próprio Krishna, com letras douradas, very nice, beautiful this. ele escreveu belíssimamente a segunda linha desse verso. Dehi tava Dehi tava pada palavam udaram. Smaragala Khandanam Mama Sirasi Mandanam Dehi tava pada pallabamudaram. His Srimati Ó Shrimati Radhika, Radhika, and you also press your lotus feet coloque os seus pés de on lótus my sobre minha cabeça. This was Jayadeva Goswami Pad could not write. Jadeva Goswami não conseguiu escrever isso, Krishna is Bhagavan. porque ele estava pensando, Krishna é Bhagavan. Understand? According to the Vedic culture, De acordo com a cultura védica, your wife, she uma always esposa gives the respect. sempre respeita o seu marido. Understand? Entende? So how possible Então, wife como é possível que a esposa press her botaria feet os seus on the pés sobre a head cabeça of her do seu marido? possible? É possível? Not possible. Não, não é possível. Satyabhama. Nem Satyabhama. O que falar de colocar os pés sobre a cabeça do Senhor? As rainhas de Dwaraka nem mesmo deram a poeira dos seus pés para Krishna. Nem mesmo a poeira.
Em Dwaraka, inclusive, Krishna fez um passatempo sobre isso. Fever lila. Ele ficou com febre, foi um passatempo de ficar com febre. Fever lila means Lila da febre. Krishna, he take many kinds of E aí medicine. Krishna tentou tomar muitos remédios para tratar a febre, mas a febre não baixava de jeito nenhum. Day by day. E a cada dia, a febre de Krishna foi aumentando a febre. Then doctor came. E aí veio até um médico, o médico falou, tá bom, eu vou dar um remédio para Krishna, só que para tomar um remédio, What is called? Anupam, Anti. vai precisar de um carreador. Antidote. Um carreador. You have to take this medicine. Ou seja, ele tem que tomar esse remédio, Things. mas ele vai ter que misturar uma coisinha para o remédio fazer efeito. What is that? Qual é o carreador para esse remédio? That doctor told E o you take médico this disse, medicine with toma that esse remédio food aqui, dust. ao mesmo tempo tomando a poeira dos pés de um devoto. So who will give some? Quem vai dar a poeira dos pés para Krishna? Satyabhama, Rukmini, they cannot Satyabhama e Rukmini não dão, elas são esposas de Krishna, mas elas não quiseram dar. Who will give our food dust? Elas pensaram, como é possível que a gente vai dar nossa poeira aos pés de Krishna? Elas não deram. Então, Narada Rishi, he came in Narada front Rishi veio em and Vraja asked the e Brajavasis, perguntou para os Vrajavasis. especially Radha, Gopi, Especialmente when para- heard, they cried. Quando a Narada e as Gopis ouviram sobre isso, elas choraram. Then Narada Rishi, he took Que a all poeira, the- nossa, toma aqui agora. E aí Narada pegou toda a poeira das Gopis, especialmente dos pés de Shrimati Radhika, Lalita, that food dust. a poeira dos pés delas. But Ele trouxe essa poeira dos pés delas até Dwaraka e colocou na cabeça de Krishna. fever, E aí a febre de Krishna, na hora, diminuiu. so that means Ou seja, wife cannot uma esposa não pode oferecer a poeira dos pés dela para o seu marido. Impossível. So here Rasik Shekhar Krishna. Mas aqui, Krishna, que era Sika Shekhar, ele mesmo escreveu o final desse verso. Here Radhe, Ó, Radhe, you also pressed your lotus apoie feet seus pés de on lótus mine. sobre minha cabeça. Very nice, beautiful, Com golden. letras douradas, belíssimas. Krishna escreveu isso. Sarnapcha. So say, Smaragara Khandana Escreveu em dourado, assim. Mandanam, Dehi Tabakvada, Vallabhamudaram. Krishna wrote it. Krishna escreveu. After a few minutes, E aí, depois de alguns minutos, question, Jayadev o Jadeva Goswami Goswami Pada original voltou, very quick. Then rapidinho. Padmadevisi E aí asked, Padma Devi, a esposa, falou, ué, mas você acabou de escrever your Grantha, um negócio no seu livro, um verso, and how possible como you você get já very foi e quickly voltou come tão back rápido to take bath? do banho, voltou tão rápido? Then Jayadev Goswami Jadeva said, Goswami falou, eu escrevi? Sim, I gave you the book to you. sim, eu te dei um livro. You wrote yourself. Then Você Jayadev escreveu. Goswami said, no, no, Jadeva it is Goswami disse, possible. não, não é impossível. Still I am thinking, what will I Eu write? ainda estou pensando no que eu devo escrever. But the second line, Qual é a segunda linha para que eu devo terminar o verso como? Ela falou, mas você já escreveu. Aí Jadeva Goswami falou, Padma, me deu o livro. Aí ele abriu, aí ele viu. Dehi Pada Palavam Udaram. Jadeva Goswami começou a chorar. Falou, Padma, sua vida é exitosa. Você diretamente teve o darshan de Krishna. Esse livro é muito elevado, repleto de rasa madhurya. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele geralmente estava sempre ouvindo o Gita Govinda, especialmente com o Swarupa Damodara e Ramananda. Eles recitavam esses versos do Gita Govinda para Mahaprabhu. E Jadeva Goswami também teve o darshan diretamente de Shrimati Radhika. Teve uma outra história. Quando Jadeva Goswami Pada estava ficando em Navadvipadam, em Champahati, local que a gente visita no Parikrama, ele ficava com a esposa dele, Padmavati. Entende? Ele sempre recitava esse Gita Govinda. Um dia, Jayadeva Goswami estava arrumando o telhado da casa dele com palha. Tipo assim, os bengalis fazem a casa assim, né, com palha, sapê, né? Que são folhas, fibras
do arroz, na verdade. Fibras da plantação de arroz. Aqui no Brasil eles também fazem isso. What they use this. Não sei qual que é a palha exatamente que eles usam para fazer o sapê das casas. Mas na Bengala geralmente é assim. Straw. As casinhas feitas assim, né, de cabana, o telhado é de sapê, Nice, beautiful que é feito, na verdade, de fibra da planta do arroz, roof of the house. do pé de arroz. Eles fazem assim. And one drop will not. E aí não passa nenhuma gota de água, não entra. Inside. Não entra nenhuma gota d'água. Here people not. Aqui acho que eles não fazem cabana assim de sapê feito de pé de Nice field fibra de arroz. Mas aqui no Brasil tem tanta lavoura de arroz, em toda parte tem arroz plantado. O Brasil é como Brádia, né? Como a Índia, Vrindavana. Tem tudo aqui também. O Brasil é Brádia. If you go Bengal, Se você for na Bengala, você vai ver também. so Jayadeva Goswami Então, continuando, Jayadeva Goswami, ele estava arrumando roof of o terraço da casa dele. Then Padmavati E aí, Padmavati Devi, a esposa dele, and so one the bundle of the estava dando um amarradinho the glass de palha de arroz, so giving. Then palha Jayadeva do pé de arroz, né, dando para ele is always ele absorbed botar no telhado. E Jayadeva Goswami sempre absorto no Gita Govinda, fixing the arrumando o telhado, mas absorto no Gita Govinda. and in the meantime E aí, nesse about ínterim, 12 o'clock já era midday, meio-dia, then Padmadevi she told Padmadevi falou: oh my husband ó meu marido, I have to cook eu something preciso for ir my cozinhar Thakurji, para minha deidade, Radha Madhav. Goswami is A deidade worshipful deities adorável de Jayadeva Goswami é Radha. Radha Madhav. I have to cook. Preciso ir cozinhar. But Jayadeva Goswami Pad did not listen. Jayadeva Goswami nem ouviu o que ela estava falando. Goswami Ele estava completely totalmente absorto absorbed and fixing the em consertar o telhado da casa com esses amarrados da palha, but who will give? de palha, né? Então, quem que ia passar para ele? Ele estava lá no terraço. Quem que ia entregar para ele o que ele tinha que botar no terraço? Padmavati Devi, Quando Padmavati Devi foi embora for para Thakurji, cozinhar para a deidade, Srimati a Radhika própria herself Shrimati Radhika, a própria Shrimati disguised Radhika, the form se of disfarçou de Padmavati. Padmavati And one bundle of the e foi dando para ele grass um amarradinho de palha that is straw and giving to Jayadeva Goswami. da fibra do arroz, And Jayadeva Goswami do pé de arroz, dando para ele e Jayadeva Goswami consertando o telhado. understand? Here Padmavati Devi, Quando Padmavati, a esposa, estava falando dentro da casa, cozinhou para a deidade, then Jayadeva Goswami fixed all Jayadeva the Goswami também terminou de consertar o terraço. Then she came down. At that time, Aí ele desceu do terraço, Srimati do telhado, Radhika, she e did- Shrimati Radhika desapareceu. Then Padmavati Devi, E aí she told, Padmavati Devi, a esposa, perguntou: "You fixed Nossa, the terminou de roof? arrumar o telhado? Sim. But I am here to Ela cook falou: Mas eu estava aqui, quem te ajudou? who and help to Quem te assist you?" ajudou? Eh? Quem te ajudou? You. Ah, foi você, não foi não? Não, eu não. Eu vim aqui para casa, estava cozinhando, estava dentro da casa. I am now cooking for Thakurji. Estava cozinhando para a deidade. Then Padmavati Devi, she realized. Padmavati Devi, ela percebeu. Srimati Radhika Foi a própria Shrimati Radhika guys, que veio disfarçada eh? de mim, né? Understand? In this E veio te way, ajudar. Jayadeva Goswami Pad directly taught that Então, directly assim, also ele teve o darshan diretamente de Shrimati Radhika. Srimati Radhika. And Padmavati Devi, she took darshan. E Padmavati Devi teve o darshan de Krishna, que foi o próprio Krishna que veio disfarçado de Jayadeva Goswami. So Padmavati and Jayadeva, they are not also. Eles não são pessoas comuns, Jayadeva e Padmavati Devi. Beautiful katha is also there. When Jayadeva Tem uma história muito Goswami bonita, Pad, when he que é o was- seguinte: quando Jayadeva Goswami, tem várias lendas em relação a ele. Goswami Pad, he was taking Quando Jagannath. Jayadeva Goswami estava ficando em Jagannatha Puri, That time Jayadeva Goswami Pad, he was brahmachari. ele era brahmachari naquela época. Day and night absorbed. Ele ficava dia e noite absorto pensando em Krishna, lembrando de Krishna. He used to come to take darshan to Todo dia ele vinha ter o darshan do Senhor Jagannatha. before married to Antes de se casar com Padmavati Devi. Essa história é antes dele se casar. very nice beautiful katha. Essa história é muito bonita. Se você for de Jagannatha Puri, So our você pode ouvir essa história. Enfim, Padmavati Devi, she was born ela nasceu em Jagannatha Puri. in one daughter of old Brahmana. Ela era filha de um Brahmana That old Brahmana, idoso. he every day he Todo used to dia esse come to Brahmana, take darshan to ele vinha ter o darshan do Senhor Jagannatha. when Padmavati Devi
Quando Padmavati Devi ela cresceu, já era assim, estava na idade moça, assim, né? O pai pensou, com quem que minha filha vai se casar? E a mente do pai dela estava muito perturbada, porque na Índia, assim, especialmente na Bengala, os pais se preocupam muito com o casamento da filha. Quando tem uma filha na família, né? Quando os pais têm uma filha, os pais ficam muito preocupados, pensando quem que vai casar? Quem que vai ser o marido da minha filha? Ela vai casar com quem? Quem vai ser o marido para ela? É um grande problema, né? Achar um bom marido para a filha. Entendeu? Com quem que ela vai se casar? Então os pais ficam muito preocupados com isso. Especialmente o pai fica muito preocupado. Porque o pai geralmente tem muito carinho especial pela filha. Já a mãe, ela tem um carinho super especial pelo filho. Entendeu? Por exemplo, a mãe de Yashoda, ela ama muito demais Krishna. Já Vrishabhanu Maharaj, ele ama muito especialmente Shrimati Radhika. Olha só, é o contrário, né? É normal, isso é natural. A mãe tem muito amor e carinho especial pelo filho. Já o pai, ele tem um amor e carinho muito especial pela filha. Esqueci o nome do pai de Padmavati agora, ele era um brahmana. Pensou, agora minha filha já está na idade apropriada, ela precisa se casar. Mas quem que vai ser o marido dela? E esse Brahmana um dia veio até o Senhor Jagannatha. O pai de Padmavati. Humildemente, ele orou ao Senhor Jagannatha. Oh, Jagannatha, por favor, arranje o casamento para minha filha. Quem vai ser o marido para minha filha? Quem? E aí Jagannatha falou para ele, ó Brahmana, Jayadeva, ele que vai ser o seu genro. Ou seja, Padmavati Devi, ela vai se casar com Jayadeva. O Brahmana foi falar com Jayadeva. Então se casa com a minha filha, tem que se casar, Padmavati. Casa com ela. Jayadeva Goswami disse, não, mas eu sou um brahmachari. Não quero me casar, não. Eu vim aqui fazer bhajana e sadhana. E aí o Brahmana orou ao Senhor Jagannatha, o pai dela, né? E falou, ó Jagannatha, mas Jayadeva não quer se casar com a minha filha. Aí o Senhor Jagannatha, ele mesmo ordenou a Jayadeva, ó Jayadeva, você tem que se casar com Padmavati. Ela não é uma mulher comum. O próprio Jagannatha falou, Padma, ela é uma expansão, uma amsha, expansão parcial de Lakshmi, minha consorte. Ela é uma expansão parcial, amsha, da minha consorte Lakshmi Devi. Então Padmavati Devi não é uma mulher comum. Então ela tem que se casar. Então eu vou fazer muitas lilas com você. Então assim, você vai satisfazer todos os meus desejos. O Brahmana falou para Padma, você deve se casar com Jayadeva. E ela falou, não, eu vou me casar com Jagannatha só. Porque aqueles que nascem em Jagannatha Puri, a maior parte das mulheres, elas pensam, Jagannatha Deva, ele é nosso marido. Essa é a tradição. Todas as jovens em Jagannatha Puri, elas pensam, Jagannatha Deva, ele é o meu marido. Especialmente aqueles que estão rendidos aos pés do lótus do Senhor Jagannatha, eles também colocam um cordão vermelho em volta do punho. Que isso quer dizer, estamos casadas com o Senhor Jagannatha. Da mesma maneira, Padma Devi, ela disse, na minha mente eu já me casei.
com o Senhor Jagannatha. Jagannatha é meu marido. Eu não quero me casar. And that time Lord Jagannath E aí o Senhor Jagannatha came. Jagannath had come apareceu in the dream of Padma. em um sonho de Hey, Padma, Padma, dizendo you para have ela: to marry with. você tem que se casar com Jayadeva. Then Padma Devi she told, okay, Assim Padma Devi disse: tá bom, eu vou me casar. he has no money. Mas aquele Brahmana não tinha dinheiro. Marriage ceremony is means is one. Cerimônia de fogo na Índia, de casamento, quer dizer o quê? Que você precisa de muito dinheiro. Vocês não fazem nem ideia. Here is no problem. Aqui é tranquilo, Understand? não é? But India marriage Mas na ceremony Índia, cerimônia de fogo, de casamento, quer dizer gastar muito dinheiro. É muito dinheiro necessário. means Padmavati's father Mas has o no pai de Padmavati Brahmana não tinha dinheiro. money. Arrange his daughter marriage Como ceremony. arranjar o casamento da sua That time filha? Lord Jagannath E aí o himself Senhor told, Jagannatha ele mesmo disse: I will arrange it. eu vou arranjar tudo. And told to the Brahman, hey E Brahman, disse para aquele Brahman: and ei Brahman, Padma não é sua filha, ela é minha filha. I will arrange my daughter's Eu vou arranjar marriage ceremony. o casamento, a cerimônia de casamento da minha filha. Então o próprio Jagannatha, em uma forma, se manifestou como um Brahmana, Marriage ceremony Brahmana. Understand? Brahmana que faz cerimônia de fogo, né? De casamento. Arrange Padma and Jayadev. Fez o arranjo para o casamento de Padmavati e Jayadeva Goswami. Então os dois estavam residindo em Jagannatha Puri. Depois disso eles foram para Navadipadam. And they are staying in Eles estavam ficando em Champaghati. At Champaghati. that time, and he wrote this Granth also. E aí ele escreveu esse Grantha. Very nice, beautiful this Granth. Um Grantha muito lindo, livro muito lindo. In the king of Bengal, Até mesmo o rei da Bengala, Lakshmana Sena. Lakshman said, and he heard this Ele Grantha, escutou sobre esse Rasa Grantha e ele também um dia foi até Jayadeva Goswami e disse: eu quero escutar esse Grantha, esse livro de você. Mas Jayadeva Goswami Pada disse: não, I don't want eu não quero so do this Granth. mostrar para você esse Grantha, porque esse Grantha é para Thakurji, para a deidade, para o Senhor. If you go Navadvip Se você for para Navadipadam, Mayapur, Mayapur, that's the place that's called Ballal. tem esse local chamado Balal And Tiki. that place also is there. That time also you can stay here. And E aí o rei falou: você pode ficar aqui, mas Jayadeva Goswami Pada falou: não, não vou ficar aqui. De qualquer maneira, Lakshman said, Lakshmana Sena give so much money to Jayadev. deu muito dinheiro para Jayadeva Goswami Pada, mas ele não quis. His own small Ele mesmo construiu sua própria cabana pequena Champaghati. e ele ficou lá no Champaghati. Then later Jayadev Goswami Pad, he came in Jagannath Puri. Depois ele foi para Jagannatha Puri And this Grantha Gita Govinda. e esse Grantha Gita Govinda, que é o Grantha o livro mais elevado, Madhur Jagannath. cheio de Rasa Madhurya. Then when King heard this Quando o rei ouviu, escutou, o rei de Jagannatha Puri escutou sobre esse Grantha, then King is very pleased. então o rei ficou muito Then in satisfeito. the same time on Ao mesmo India's tempo, Brahmana, um Brahmana invejoso, he also wrote ele escreveu outro Gita Govinda, same Jayadev Goswami. como se tivesse copiado de Jayadeva Goswami, e ele começou a falar assim: olha só, esse livro é meu, ele que me copiou, aquele Brahmana invejoso, Jagannath Puri. Jagannatha Puri, Pandit, Pandita. and write everything. Um Pandita, né, ele pode escrever qualquer coisa, de acordo com a sua cabeça, a imaginação, ele escreveu rapidamente. Aqueles que são Panditas de sânscrito, facilmente eles podem Recite write the recitar e escrever slokas. So in the same Da way, mesma maneira, that envious aquele one, Pandita invejoso, Brahmana, he wrote ele escreveu and he o blessed mesmo Gita Govinda this e is my Grantha. culpou e falou pro rei: olha só, esse Grantha é Who is meu. who is the original Então Gita qual era o Gita Govinda original? That time King Tubal, O rei falou: decide. I will not give the não sou eu que vou dar a decisão, Jagannatha Deva ele vai decidir. so two Granthas. Então os dois Granthas, os dois Offered livros, to Lord Jagannath. foram oferecidos ao Senhor Jagannatha. Understand? Two Granthas. Jayadev Goswami's Gita O de Govinda Jayadeva Goswami and another envious e o Brahmana, Gita Govinda daquele Brahmana invejoso, Brahman Pandit, he wrote the Brahmana Pandita invejoso. both Grantha offered to Então Lord os dois livros foram oferecidos ao Senhor Jagannatha. and closed the Eles door. fecharam as portas do altar. Night time offered to Lord De Jagannath. noite ofereceram ao Senhor Jagannatha os dois livros, dois Gita Not only Govindas. one, two, Não foi um só não, foi os dois. and the next morning Na manhã seguinte, when opened
Quando eles abriram as portas do altar do Senhor Jagannatha, Jayadev Goswami's o Gita Govinda de Jayadev Goswami estava no peito do Senhor Jagannatha. E o Gita Govinda daquele Brahmana Pandita invejoso estava largado assim, ó, pelo chão, com todas as páginas rasgadas, arrancadas assim, espalhadas. E aí o rei provou. Então esse é o Grantha original, o livro original de Gita Govinda, aquele que foi escrito por Jayadeva Goswami Pada. Então Jayadeva Goswami Pada, no shloka de invocação, ele escreveu isso. O Senhor Jagannatha ficou muito feliz também. O Senhor Jagannatha todos os dias escuta esse Gita Govinda. Jai Radhe. Se você ler o Gita Govinda Grantha, é muito difícil parar. Então tem o humor das 8 Naikas. E o humor dos 4 Nayakas. Isso é um Grantha muito belo. Entende o que é as 8 Naikas? O que é isso? Heroine. Não. 8 heroines mood. Obisarika mood. Obisarika Naika. O humor das 8 heroínas. Então, como Srimati Radhika ela está indo se encontrar com seu amado Krishna. Isso se chama Abhisarika. Tem vários humores, 8 humores diferentes. Às vezes Srimati Radhika ela entra em Man e aí uma Sakhi diz: Hey Radhe, abandone seu Man. Mas Srimati Radhika ela aqueles que são Rasika Vaishnavas, eles estão lendo. Gurudeva manifestou esse Grantha em Hindi e também em inglês. Yes. Em inglês está disponível. E também ele fez vários comentários. Na verdade, todos os comentários de Tirtha Maharaj, ele coletou os comentários. Deu para Gurudeva, e aí Gurudeva, de maneira muito bela, elaborada, explicou tudo isso. Lala que Jai. Hoje é um dia super excelente e auspicioso de Jayadeva Goswami. Tirobhav. Desaparecimento. Sem os Granthas de Jayadeva Goswami, os Vaishnavas Granthas são inúteis, são em vão. Então os livros de Jayadeva Goswami são os mais elevados, Rasika Granthas. Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava sempre pensando no Gita Govinda. Mas hoje é Bhagavad Gita. O nascimento, o aparecimento de Srimati Radhika. Brevemente, eu vou falar para vocês sobre o nascimento de Srimati Radhika. Existem Puranas diferentes que glorificam isso. Em kalpas, quer dizer, uma kalpa é um dia de Brahma. Então, diferentes kalpas, Srimati Radhika aparece de maneiras diferentes. Kalpa Vedeshu Harikata. Às vezes, em uma kalpa ela aparece em Barsana, em outra ela aparece, ela nasce do ventre de mãe Kritika Devi. Kritika Garbha Jata. Algumas kalpas, Srimati Radhika aparece de um lótus,
por isso ela é conhecida como Padmajani. Some kalpa Srimati Em algumas Radhika, kalpas she ela appeared from aparece fire, do fogo. Agni Sambhudvuta. Some kalpa E às vezes Srimati em Radhika, outras she kalpas ela appeared from aparece de egg golden and egg, Dimba Prasuta. de ovo. Even with Radha Hridaya Brahmanda Puran, Radha Hridaya Brahmanda Purana, many Puran, Brahma Vaivarta Purana. Vários Puranas mencionam she, como Srimati Radhika ela nasce. this is the Radha Janma Katha. Isso é Radha Janma Katha, o nascimento de Srimati Radhika. Mostly people, Principalmente as pessoas conhecem Radhika, she, que Srimati Radhika ela apareceu em Barsana. understand, people are going As pessoas vão lá Varsana, para Barsana. Quando a gente costuma Varsana fazer o Barsana Parikrama, Nandagaon, Barsana, then first you are going primeiro a gente vai para um to local Srimati Radhika, onde Srimati Radhika appeared apareceu from Vishavanu Khor. Vrishabhanu Kor, de Vrishabhanu Kor. Beautiful pond, Tem um lago muito belo lá. and in this pond, E nesse lago Srimati Radhika ela apareceu. that is called Vishavanu. Isso se chama Vrishabhanu Kor. Vrishabhanu Maharaj costumava se banhar Pond. naquele lago. Vishavanu Kunda, Então por isso que Vishavanu Khor. aquele local se chama Vrishabhanu Kunda, Vrishabhanu Kor. But Gurudev explains Mas on Gurudev Shastra, explica e o nosso Shastra this explica que nessa kalpa Srimati Radhika, Srimati Radhika ela apareceu em Raval. Raval. Understand? Raval very close to Raval é muito perto de and what is called? Raval very close to which place? Are you are going to Brahmanda Ghat? You have not Krishna took birth. onde Krishna nasceu. Gokul, Nanda Gokul. Gokul. Huh? Nanda ke yesterday you did. Nanda ke Ananda Bayo. Ontem a gente cantou Ananda que Ananda Bayo Jai Kanaya Lala. Nanda Gokul. Nanda Gokul. Huh? Actually this katha is that Na verdade o kata é que Braja. Braj means Braja quer dizer que eles estão sempre se movendo, não ficam no mesmo local. one place. So Sanskrit word Então, em sânscrito, Braja quer dizer Prayati Gamayati iti Braj. Eh? Prajayati, Chalayati, Gamayati, Iti Braj. They are not staying in one place because they are Os residentes de Braja, business. They are what is called. Huh? Patient. What they are doing? o que eles fazem? They are also the Eles são management the cows, Gopala. Gopala, aqueles que cuidam das vacas, vaqueiros. Taking care of the cows. Our cows, E as vacas comem grama. when the grass Quando finishes, a they are grama going acaba, one place to another. E eles vão para o próximo local. But Mas, the Maharaj, Nanda Maharaj, in which village? em qual vila ele ficava? Ele sempre ficava na vila, no vilarejo que era perto de Vrishabhanu Maharaj. Porque Vrishabhanu Maharaj e Nanda They are Maharaj, very close. eles são amigos muito próximos. When Nanda Maharaj Quando Nanda Maharaj estava em Nandagaon, that time Vishabhanu Maharaj nesse momento was Vrishabhanu taken Maharaj ele ficava em Barsana. Barsana. Now everybody know Agora about todos Barsana. conhecem Barsana e Nandagaon. Actual Brajavasis, Mas they na are verdade os not staying Brajabasis eles não ficavam só em um local, one place to se movendo de um local para o outro. And especially Especialmente Vrishabhanu Maharaj, Vrishabhanu Maharaj, 1100,000 ele tem cows. 1.100.000 vacas. And Nanda E Maharaj, Nanda Maharaj ele has tem how many 900 cows? mil. Quantas 900.000 vacas? 900,000 cows. Or also others Gopas, they E os also outros make Gopas também têm muitas vacas. So Brajavasi, when Então os Brajabasis, they also quando eles, management the cows, para nutrir, cuidar das suas vacas, breeding field. eles precisam de campos para que as vacas possam pastar. Mas quando acaba a grama, eles vão para outro local, de um local a outro. Eles não ficam em um local só. And especially sometimes Especialmente, the demon, they os disturb demônios the Brajavasi. perturbavam os Brajabasis. Especially Keshi, Daita, Por exemplo, Saman, Keshi, and some Daita, demons. alguns They demônios disturb the Brajavasi. perturbavam os Brajabasis. E por isso, Brajavasis, os Brajabasis eles não ficavam só no mesmo local. When Nanda Maharaj Quando Nanda Maharaj from Nandagaon se movia de to, Nandagaon para Nanda Gokul, 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 that time
Vrishabhanu Maharaj, ele foi he de also was staying. Barsana para Raval. That is called Raval. Raval. That is very close to Raval Mathura, é muito perto on the de bank of Mathura, the, perto das margens do rio Jamuna. this thing. If you go Raval, Se você for para Raval, quem já foi para Raval? if you go Raval, very important place. É um local muito importante. Radhika's apparent place. É o local de aparecimento de Srimati Radhika. So now coming in this way, in Nanda Gokul, Em Nanda Gokul, os Brajbasis celebrate Krishna. celebraram belamente o aparecimento de Krishna. Ananda Bhayo, Jai Kaneya Lal ki, Hati Dilo, Gora Dilo, Aura Dilo Pala ki. Nanda Maharaj, Nanda Maharaj, Panne, Jato Rado, Mahamuni. Srimad Bhagavatam Suddev Goswami Pad, told to Parikshit Maharaj. Nandastu Atmaja Utpanne. no Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj. Nanda Maharaj Nanda Maharaj all the Brahmanas. chamou todos os Brahmanas And before, e what is called? cut the umbilical cord. Umbilical cut. And Nanda Antes de Maharaj cortar gave o so cordão much umbilical, ele deu muitas doações para todos os Brahmanas. So, Ahuna Viprano, Srimad Bhagavatam Sukadeva. Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami Pada, ele citou esse verso. And Nanda Maharaj he gave Nanda Maharaj, ele deu muita doação para todos os Brahmanas. and others also. So now coming in this way, Brajavasis, Os Brajbasis they celebrate Krishna celebraram o happy. feliz aniversário, o nascimento de Krishna. They are not saying Eles não dizem and Nanda Maharaj, Son, eles não falam ao filho de Nanda Maharaj, Krishna nasceu. O que eles dizem? Nanda ko Ananda. Ananda. Ou seja, Ananda, a bem-aventurança de Nanda They Maharaj. are not taking the name Então eles não of falam o nome de Krishna, o que eles falam? Ananda. Ananda. But Krishna Ananda is the Bhai. O Krishna é a embodiment of personificação de bem-aventurança, de felicidade transcendental. So saying, Nanda ko Ananda Bhayo, Jai Kanaya Lal ki. and Hati dilo, Ghora dilo, Ar dilo, Par. Nanda Maharaj, he gave so much charity. Nanda Maharaj deu tanta caridade, tanta doação para os Brajbasis no nascimento de Krishna. Especialmente ele deu Horse. cavalos. He gave to the horse to whom? Cavalo para quem? Young people. Those who are young boys, Aqueles young que girls. são jovens, moços e moças que podem sentar, subir no cavalo e galopar. Old man cannot sit Os on velhos the back of the não conseguem sentar nas costas do cavalo. Quem senta? young. Só quem é jovem. Here is one horse. Aqui tem um cavalo, vocês viram de manhã? We seated or not? Você já subiu no cavalo? Quem já subiu num cavalo? Só a Janavi. We seated. Você já sentou? Se souber como cavalgar num cavalo, o que vai acontecer? Você vai ser acabado. Maybe. So Nanda Maharaj, Então, Nanda Maharaj, he gave that ele deu doação horse de cavalo to the young aos boys. jovens. Those who are 10 or 8, Aqueles que 15 têm or 15 20 ou 20 anos, 20 years, young boy, young girl. jovens, moços e moças que podem subir no cavalo e galopar. Understand? Are those who are panditas? Aqueles que eram panditas, que têm o estômago, a barriga bem grande. Whose stomach is big? Quem tem a barriga grande? Satchidananda. Only Sachidananda. Só o Satchidananda tem muitos. And like Pandita. This boy also. What is your Esse name? menino. Kola Pandita. Lila Govinda. Lila Govinda. Stand up. Lila Govinda, levanta. Tem a barriga grande ou não? Pandita quer dizer que tem barriga grande. Pandit. Pandita. So Nanda Maharaj he gave Nanda Maharaj deu doação aos panditas, grandes panditas, stomach. barriga grande. So they can sit Então eles on podiam the sentar no elephant. elephant. Eles subiam num elefante. Sitting on the Então ele senta no elefante. look this way. Young girl or young man? Who is young boy? Young man, yeah.
Nanda Quem é Maharaj, jovem aqui? Nanda Maharaj deu all you are. para todos vocês, né? Todos vocês são jovens. Can switch. Or Nanda Maharaj E Nanda Maharaj também fez doação de palanquinho para aqueles que eram idosos. Aqueles que já estavam 80, 90, they cannot walk. não conseguem caminhar. Por isso, Nanda Maharaj deu para eles o quê? Palanquinho para ser carregado. Old person. So they, Nanda ke Ananda Bhayo Jai É Kanaya Hate dilo, goro dilo, or dilo, palanquinho. Palki quer dizer palanquinho. Nanda Maharaj give. Nanda Maharaj deu essa doação de palanquinho para aqueles que já eram idosos. They can E assim eles podiam se sentar. and also give so much E ele também deu and prasad also. muita prachada. Laddu. Lardo. And who can eat laddu? Quem pode comer Young laddu? boy, young dog, they can eat laddu. Jovens podem comer lado. Yet they not made the laddu. Aqui eles não fizeram lado. Made laddu or not? Fizeram ou não? Huh? Brazilian lado. They made that is not laddu. Very soft. Eles fizeram muito macio. O lado não é assim. Huh? Huh? Laddu. Huh? Laddu means very Lado quer dizer que é difícil de morder. É duro. chew Difícil de mastigar. and teeth. Pode, The laddu. você tem que cortar com seu dente assim, morder bem. So young boy, young Então os girl, jovens, they can eles podem eat. comer lado. Those who are Agora aqueles que já são idosos ou mais velhos, Nanda Maharaj Nanda Maharaj gave to them deu para eles o quê? and eat for it what? They Gur. eat what? Lassi. Hã? No, lassi not La- lassi. Lassi means but the liquid. Lapsi. What is called? Little bit looking, not Ah. totally looking. As like what is called? Suji. With the what is called? Tipo, é Little o quê? bit soft. Look like halwa. Parece uma rálava. Parece uma rálava. Bem macio. Só que é um pouco mais líquida, assim, mais pastosa. Aí porque eles não têm dente ou não têm força no dente, então eles podiam beber ou comer facilmente. Podiam sugar até, chupar, assim. He's saying, you have to come to dentist. This dentist will Aí ele é dentista, né? O Shambhari então tá falando, tem que ir pro dentista que aí ele pode consertar seu dente, você pode comer o que for. Tá bom. time. Na próxima vez, Next call for. na próxima calpa, You will be dentist for. você vai ser o dentista dos Brajabasas. Viva! Those who are old men, Aqueles que são velhos, venham. Eu vou consertar o seu dente, não se preocupa. add it to your case. Vou colocar uma dentadura. So it's same thing. Different. So now Nanda Maharaj. Então, por que eu estou dizendo isso? Dessa maneira, os Brajabasas They celebrate very nice. celebraram belamente esse Krishna Janmastami. After Janmashtami came Depois do Krishna Janmastami, dessa celebração, né, que estava ali acontecendo por vários dias, Narada Rishi, in Braj. ele foi até Braj. Now this is thinking. Narada Rishi começou a pensar, Brajavasis, todos os Brajavasis perform sweet estão realizando esse Janma Mahotsav Janma celebration. Mahotsava, a celebração do aparecimento, nascimento de Krishna. Certamente, então, Srimati Radhika, ela vai nascer aqui em Braj, que onde está Krishna, lá está Radha. There is Radha, Onde está Radha, lá está Krishna. So Narada Rishi, he was Narada Rishi, ele começou a procurar. There is Radha. Onde está Radha? So now Krishna took birth in Então, where? Krishna nasceu onde? Nanda Gokul. Nanda Gokula. So Narada Rishi Então, Narada Rishi, ele foi até Nanda Gokula. and searching where is Srimati Radha. Estava procurando onde está Srimati Radhika. Then Narada Rishi E aí, start to meditate. ele começou a meditar, entrou em transe. Oh, now Srimati E aí ele viu, agora Srimati Radhika está em Ravel. Raval. Because Raval e Nanda Gokula Nanda Gokul very close. são muito próximos, locais muito próximos. Gokul Mahaprabhu. Gokul, isso é em Gokul Mahavan. But Lila Katha is explained this. Mas a Lila Katha, o Lila Katha, a história explica que logo cedo pela manhã, Vrishabhanu Maharaj, ele foi se banhar no Jamuna. And that time Vrishabhanu Maharaj, Vrishabhanu Maharaj, quando ele estava se banhando no Jamuna, Vrishabhanu Maharaj he saw. ele viu no meio do Jamuna And one big lotus um lótus bem grande,
se manifestou. And in the middle E of aí the no meio do lótus one very nice, beautiful, small baby tinha girl. uma bebezinha muito She bela. also sucking. Ela estava chupando o dedão do pé. Padaravindo, Padaravinde, Mukharvindo. So that young girl. Então aquela jovem não, aquela bebezinha, ela estava ali chupando o próprio dedão do pézinho. But she was close. Mas ela estava com os olhos fechados. Kalpa Vedesha Harikata, em cada kalpa, algumas kalpas de Materadika, ela estava de olhos abertos, mas em outras kalpas ela apareceu de olhos fechados. So now Vishwavanu Então agora Vrishabhanu Maharaj, quando estava se banhando, saw e aí ele viu, the middle of the no Jamuna, meio do Jamuna, one big lotus, uma flor de lótus muito grande desabrochada, e no meio daquela flor de lótus very small baby tinha uma bebezinha, girl. uma menina, estava ali segurando o dedão do pezinho e chupando. Very nice, beautiful action. And that time, E all Jamuna, the water of a água do Jamuna, Jamuna completely was era estava completamente avermelhada com kumata. Srimati Radhika's Srimati Radhika and glorification. é a glorificação dela, Lord Krishnadas Kaviraj Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu. Kumkumapta Kanchanabja Garbhari Gaurava Pitananchitabja Gandha Kirtinindi Saurava Majjamatma Pada Padma Dasa Dasu Radhika. And this is Radhika Stakam. Krishnadas Kaviraj. Krishnadas Kaviraj Goswami, Not only the water of the Jamuna, very nice, beautiful, Kumkum Kana. então ele glorificou Srimati Radhika. Nesse momento a água do Jamuna estava dessa cor avermelhada muito bela e tinha uma fragrância e um aroma muito doce. As duas margens do Jamuna, All the trees, todas as árvores, very nice, beautiful, attractive. estavam de uma maneira muito bela e atraente. Todas as flores, todos os frutos estavam nascendo. Ao mesmo tempo, as flores das 6 estações estavam desabrochando. Também todas as frutas de todas as estações, das 6 estações, estavam ali nascendo. Até os pavões, os pássaros cucos. Vários pássaros diferentes. O Gurudev falou que é o cuco brasileiro. You are so sweet, Muito doce. Cuckoo birds. Os pássaros cucos. So, sing this. When Vishwavanu Quando Maharaj Vrishabhanu Maharaj, went 2-3 times into bath, ele mergulhou 3 vezes no rio. that's very small. E aí ele viu aquela jovenzinha, bebezinha, Took and touched e ele pegou ela e colocou contra o seu peito. Vishwavanu Dodi. Navashashileke. Por isso Rupa Goswami nessa canção ele diz Vrishabhanu Dadi Navashashileke. Vishwavanu O Dadi. Vishwavanu Vrishabhanu Maharaj, o coração dele é assim como o oceano. the heart of the ocean. Então, Vishwavanu o oceano do coração de Vrishabhanu Maharaj. Now Srimati Radhika, she Agora Srimati Radhika, ela está aparecendo assim como uma lua. Dodi, Navasasi Leke, Lalita Sati Guna. Then Vishwavanu Maharaj, body completely stuck. Então, o corpo de Vrishabhanu Maharaj começou a tremer e todos os sintomas de êxtase transcendental se manifestaram no coração e no corpo de Vrishabhanu Maharaj. Then Vishwavanu E Maharaj, aí Vrishabhanu Maharaj levou aquela bebezinha para sua esposa, Kirtika Sundari. at the same time, E ao mesmo tempo Narada Rishi ele apareceu ali. Narada Rishi asked Narada Rishi Vishwavanu perguntou Maharaj, para Vrishabhanu Maharaj: Hey Vishwavanu "Aí, Maharaj, Vrishabhanu Maharaj, today hoje did you get any newborn baby? você, você teve uma bebezinha que acabou de nascer, He showed um bebê que nasceu agora, e aí o que ele fez? Vrishabhanu Maharaj mostrou seu filho Shridama. Mas Narada Rishi perguntou: você ganhou uma filha? Vishwavanu Maharaj, E aí Vrishabhanu Maharaj pensou: oh my daughter now is close. minha filha agora ela está de olhos fechados, talvez o sadhu possa dar alguma bênção Maybe my daughter para que asked ela me. consiga abrir os olhos. So for this Por regard, essa razão, Vrishabhanu Maharaj disse: sim, I got. Well, my daughter, but my
Eu ganhei uma filha recém-nascida, mas os olhos dela estão fechados. Then Narada Rishi to Narada Rishi disse, tá I bom, will give blessing eu vou dar bênçãos à sua filha, but you have to collect some mas você precisa coletar alguns ingredientes Sastivachan. You know Sastivachan? para dar bênçãos Swastivachan. Sastivachan needs some rice, Flowers, cooked rice, arroz turmeric, cru, kumkum, cúrcuma, cumcum, um cordão. Then Vishwabhanu E Maharaj aí Vrishabhanu Maharaj, entered in his room ele entrou na sua casa collect some para coletar esses ingredientes Sastivachan. de Swastivachan. Now baby Krishna says baby Agora a Srimati bebezinha Srimati Radhika dances in front of estava ali na frente de Narada Rishi. Narada Rishi. Then Jogmaya E aí Yogamaya fez um arranjo. Lalita Vishakha, Que Lalita all Vishaka, as 8 saques, todas elas ficaram em volta de Srimati Radhika. Then same time Srimati Radhika E ao mesmo tempo Srimati Radhika, ela manifestou essa forma como uma jovem. then when saw the E aí, Narada Rishi Narada Rishi, quando ele viu isso, ele pensou, como eu vou dar bênçãos a Srimati Radhika? but Lalita Devi Mas said, Lalita Devi, ela disse, hey ei, Narada Rishi, Narada Rishi, quickly you rápido, also glorify to glorifique Radha. Radha Stuti. So for this regard, Por essa razão, Rishi recited Narada Rishi recitou Radha Kripa Kataksha. Munindra Vandite Tilakaso Kahasini Prasanna Vaktra Pankaje Nikunja Vilasini Prajandra Bhanu Nandini Prajandra Sun Sangate Adakari Sasyamang Kripa Kataksha Bhajan. All Radha Kripa Kataksha. Então ele recitou todo Radha Kripa Kataksha. Then in the meantime when Vishwabhanu E aí quando Vrishabhanu Maharaj all kinds of coletou todos os ingredients ingredientes of Sastivachan. de Swastivachan, Then Lalita Vishakha aí all nesse there. momento Lalita Vishaka, todas elas desapareceram. Again, Srimati Srimati Radhika voltou a ficar naquela forma de uma bebezinha, como está ali na foto acima de Gurudeva. according to local lila, Então, de acordo com o Loka Lila, né, com esse passatempo, eu tenho que dar bênçãos. Dessa maneira, Narada Rishi deu bênçãos a with the Srimati Radhika com aqueles ingredientes. Om Swastino Govinda Swastino Achyutananto Swastino Vasudevo Vishnu Radhati Madhavo Madhavo Vachi Madhavo Madhavo Ridi Smaranti Sadhava Sarva Karyesu Madhava Lavaste Sang Jayaste Sang Kutaste Sang Parabhava Jisam Indravaro Samo Hidastu Janardana. Om Swasti Swasti Swasti. Then E aí Narada Rishi, depois de Swastivachan, ele ficou completamente absorto, pensando em Srimati Radhika. E assim ele começou a tocar Bina. Narada Muni Bajai Bina Radhikara Muni Nama Muni Udita Hai Bhakata Sita Same. Bhaktivinoda Thakura manifestou essa canção. Então, dessa maneira, Narada Rishi, completamente absorto no mundo de Srimati Radhika. Porque Narada Rishi, ele é, na verdade, Naradiya Gopi. Narada Rishi, a forma original de Narada Rishi é Naradiya Gopi. Então, por isso que Narada Rishi, ele tocou a sua vina cantando a glorificação a Srimati Radharani. Que Jai. Hello, Radhe, 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 Jai Jai Shri Radhe, 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 Jai Jai Shri Radhe, Radharani ki Jai, Maharani ki Jai, Radharani ki Jai, Maharani ki Jai, Maharani ki Jai, Radharani ki Jai, Maharani ki Jai, Radharani ki Jai. Radhe Radhe